E aí, pessoal, vamos agora gravar as nossas funções trigonométricas inversas. Olha para mim. A ideia lá de função trigonométrica, você pegava cada x, cada ângulo, e associava ele a um númerozinho. Lá no seno, por exemplo, você pegava um ângulo e associava a ele um número entre menos 1 e 1. A função trigonométrica inversa, ela vai fazer o caminho oposto. Ela vai pegar um númerozinho e vai querer saber quem é o ângulo que tem, por exemplo, o seno, dando aquele número, né? A função trigonométrica inversa satisfaz isso. E aí, o que acontece? Se você lembrar lá da função seno, por exemplo, vamos começar trabalhando os conceitos na função seno, depois a gente olha para os outros. Essa aqui é a função seno de x, normal, tá? E o que ocorre? Se você olhar para um valor de ângulo, se você olhar para um número, por exemplo, meio, existem vários ângulos cujo seno dá meio, né? Então, se você quiser fazer uma função que sai de um número, meio, por exemplo, e chega em apenas um ângulo, que é isso que a função tem que fazer da vida, né? O resultado dela só pode dar um valor, você tem que cortar um pouco esse pedaço. Então, como é que a gente corta? A gente corta assim. A gente corta essa região aqui, no caso do seno, entre o 0 e o π. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Perdão, entre o menos π sobre 2 e o π sobre 2. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que é a função arco-seno. Ó, o gráfico dela é isso aqui. Gráfico de função inversa não é o que mais cai, tá? Mas eu coloquei todas elas aqui para a gente ilustrar. Olha só, quando o número é menos 1, o ângulo cujo seno vai dar esse número que a gente escolhe é o menos π sobre 2. E aí, conforme você vai aumentando o valor do número, o ângulo vai aumentando, seno de 0 a 0. E aí, quando vai indo de 0 para 1, o número, o resultado do seno, o ângulo que vai dar aquele seno vai aumentando, tá bem? Então, vamos lá. São duas ideias cruciais. Primeiro, vou mostrar aqui de novo o GeoGebra um pouquinho. Ó, deixa eu ajeitar ele aqui pra gente e mostrar o que importa, que é o seguinte. Aqui está aparecendo outra coisa, agora sim. Vamos olhar o seguinte. Se você pega um ângulo, ó, você pega um certo número, entre menos 1 e 1, a nossa ideia é buscar apenas um ângulo que tenha esse valor como seno. Estou mostrando cosseno aqui. Só um segundinho. Pei. Pronto. Agora foi. Ó. Então, a inversa da função seno, a função arco-seno, vai procurar um ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo seno vai dar esse valor que a gente vai ter para o x, tá? Outro negócio que vai aparecer, então, o que vai aparecer direto para a gente é o seguinte. A gente vai olhar para uma função inversa, tem que saber principalmente o contradomínio dela, né? Tem que saber aonde você vai caçar esse seu ângulo. E quando você escreve que uma certa coisa é o seno de x, é o arco-seno de x, né? Deixa eu dar um spoilerzinho aqui de alguma questãozinha. Olha só, quando eu escrevo seno de x é igual a alfa, o que eu vou ter é porque seno de alfa é igual a x, tá certo? Quando eu chamo um seno, o arco-seno de um certo ângulo, eu vou dizer que então que o seno desse ângulo é igual a x, tá? E aí vamos dar uma passada rápida aqui nessas ideias, olha só. A função seno eu estava falando para você, né? É uma função inversa. Para cada pontinho, para cada número entre menos 1 e 1, eu vou te dizer um ângulo. Aqui, esse ângulo que eu vou buscar é um ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. No cosseno, acontece uma coisa um pouco mais esquisita. Olha só, o contradomínio é de 0 a π. E aí, conforme você vai buscando, né? Na casa, π é 0, né? Mas conforme você vai buscando, andando de menos 1 até 1, os valores que você vai buscando para colocar o seu ângulo são os valores de π, né, de 180 graus até 0, tá bem? A função seno e a função cosseno são as que mais aparecem, tá bom? Mas eu vou passar aqui rapidamente pelas outras. Por exemplo, arco-tangente, né, a função arco-tangente, eu também vou buscar ângulos de menos π sobre 2 a π sobre 2. A vantagem aqui no arco-tangente é que, assim, você fala qualquer número, você toma qualquer número, real, pode ser real, vai haver algum ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ou seja, de novo aqui, ó, um ângulo dessa região aqui, de menos π sobre 2 até π sobre 2, vai ter um ângulo daqui,
que a tangente vai dar o valor procurado, né? Tá? Então, ó, a função arco tangente é assim, a função arco cotangente, ela lembra um pouco aqui o cosseno, né? Que ela vai de 0 a π, na verdade, né? Só que o domínio dela também é reais. Então, qualquer número real que você quiser, vai existir algum ângulo entre 0 e π, tal que a cotangente desse número que você pegou, né? Há coisas que, poxa vida, não vi aparecer em lugar algum, né? O arco secante, ele é esse troço esquisito, tá? E o arco cossecante, dá esse arco esquisito. Mas como isso cai? Agora vamos principalmente aqui, ó, como que isso cai? Olha lá, na apostila, logo no comecinho, questão 1, fala assim, calcule o arco seno do seno de 150. Aí você fala, pô, professor, como assim? Se você quer o ângulo cujo seno é o seno de 150, é claro que é 150. Não é isso. É por isso que você tem que prestar atenção no domínio, né? Volta pra cá. Por isso tem que prestar atenção no domínio. Quando eu falo 150 graus, quando eu falo o seno de 150, você vê que o seno de 150 é meio, porque seno de 150 é a mesma coisa que seno de 30, que é meio. Só que quando eu pergunto qual é o ângulo cujo seno é meio, onde é que eu vou procurar esse ângulo? Vou procurar onde tem 150 graus? Ó, aqui onde é que eu vou procurar esse ângulo? Do menos π sobre 2 ao π sobre 2. De menos 90 até mais 90. Então, se você chega para mim e fala qual é o arco seno de meio, o ângulo é 30 graus, é π sobre 6, tá certo? Mesma coisa aqui, ó, aí no item 2, a letra A faz exatamente a mesma coisa. Quanto é o arco seno de 30? Poxa vida, o arco seno de 30 é o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que tem o seno 30, cujo seno dá meio, que é 30 graus. Na letra B, ele fala arco tangente de raiz de 3. Você pergunta, vamos lá, o que é arco tangente? É o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, é o ângulo nessa região aqui, tal que a tangente desse ângulo dê raiz de 3. Voltando lá, tangente desse ângulo de raiz de 3. Então, bom, quem é o ângulo que é a tangente da raiz de 3? Isso, 60 graus, né? E no arco cosseno, quem é o ângulo? O arco cosseno, qual que é o contradomínio dele? Vamos olhar lá. Π, contradomínio do arco cosseno. Olha aqui. O arco cosseno, eu tenho que procurar ângulos entre 0 e π. Eu tenho que procurar ângulos entre 0 e π. Nessa região azul aqui, ó, de 0 até π. Tal que eu quero procurar qual é o ângulo que o cosseno dá menos raiz de 3 sobre 2. E aí você vai lembrar lá da musiquinha, de qualquer coisa lá, que é raiz de 3, que é 150 graus. Então aqui sim, o 150 faz parte do contradomínio da função, né? Você pode dizer que o arco cosseno de 150... Vamos voltar aqui, ó lá. Você pode dizer que o arco cosseno de menos raiz de 3 sobre 2 é 150 graus, aí a soma dá 210, tá? Vamos lá. Olha essa coisa aqui. Ele quer a cotangente do arco do ângulo cujo seno é 1/3. Você sabe quem é esse ângulo cujo seno é 1/3? Nem eu. Pois é. Não é assim que a gente vai trabalhar. O que a gente faz? Eu posso chegar aqui e chamar esse cara de x, que foi o que eu fiz aqui embaixo. Chama arco seno de 1/3 de x. Se eu chamar o arco seno de 1/3 de x, vou abrir até outra janelinha aqui para você, para escrever aqui, ó, para a gente ir escrevendo juntos, tá? Eu chamei arco seno de 1/3, eu chamei de x. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seno de x é igual a quanto? Isso, seno de x vai ser igual a 1/3. 1/3, tá bom? E esse x, o ângulo que o seno dá a 1/3, quando eu estou usando o arco seno, poxa, eu estou falando de um ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tá bom? Então, se eu sei o seno de x, eu olho aqui para a cotangente e falo assim, cotangente é cosseno sobre seno. Cosseno, você pode escrever como raiz de 1 menos seno ao quadrado de x, né? Tem aquele mais ou menos que a gente tem que tomar cuidado, mas como aqui está dando um número positivo,
e o x é entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Olha lá, vamos voltar aqui, ó. Pã, pã. Olha só, o 1/3 está mais ou menos aqui assim. Vou marcar um pontinho aqui que é 1/3. Qual é o ângulo que vai dar, cujo seno vai dar 1/3? Não sei qual é o ângulo cujo seno dá 1/3, tá? Mas eu sei que é um ângulo do primeiro quadrante, então o cosseno é positivo, e aí eu posso tranquilão chegar aqui e dizer que o cosseno é a raiz de 1 menos seno ao quadrado, tá bem? Agora que eu fiz essa conta, você fala, o seno desse x aí é 1/3. Então é só onde tem o seno de x eu substituo 1/3. E aí fica essa conta, ó, 1/9, 1 menos 1/9 dá 8/9, a raiz de 8/9 é 2 raiz de 2 sobre 3, aí sobre 1/3 corta, e dá raiz de 2 sobre 2, tá bom? Vamos olhar um probleminha, que é o seguinte, é o item D. O item D é um dedinho mais esquisito. E vamos lá, eu pego esse arco seno de x, ele quer a soma do arco seno de um ângulo com... ele quer o arco seno de um valor, o ângulo que tem um seno dando esse valor, mais o ângulo que tem o cosseno dando o mesmo valor. Poxa, assim, vamos no básico, ó. Eu pego e chamo esse cara de alfa, pego e chamo outro de beta, então o seno desse alfa é x e o cosseno desse beta também é x. Aqui, cara, você já, liga o desconfiômetro no máximo, fala, peraí, professor, eu lembro lá no círculo, lá no triângulo retângulo, que quando o seno de um ângulo dava igual ao cosseno do outro, era porque eles eram complementares, ou seja, a soma deles era 90 graus. Aí, só para, se você quiser demonstrar isso muito bonitinho, né, a gente vai voltar para cá e falar assim, ó, y é alfa mais beta, foi o que eu chamei. Aqui, ó, alfa mais beta. Eu chamei esse cara de alfa, esse cara de beta, aqui, alfa mais beta. Se você tirar o seno de y, vai ser o seno de alfa mais beta, que é seno A cosseno B, seno B cosseno A. Seno de alfa é x, cosseno de beta é x também, dá x vezes x. Aí o seno de beta é o raiz de 1 menos x ao quadrado, e o cosseno também. Quando você multiplica essas coisas, ó, x vezes x ao quadrado, esse cara vezes esse dá 1 menos x ao quadrado, corta o x ao quadrado dá 1. Que é um ângulo cujo seno dá 1? Exatamente, 90 graus, π sobre 2. Então, de fato, esse cara aqui é π sobre 2, beleza? Só mais um caboclinho aqui, ó, pra gente ser feliz. Semana que vem eu vou fazer mais exercícios dessas coisas. E de função trigonométrica também. Repara só, considerando que a função f de x igual a cosseno de x, está com x entre 0 e π. O x está entre 0 e 180 graus, exatamente o que eu tinha falado lá para você, ó, quando você olhava para o cosseno. Opa, sumiu tudo aqui. Quando você olhava para o cosseno. Tá vendo? Quando você está olhando aqui para o cosseno, ó, eu estou falando de ângulos entre 0 e 180 graus, 0 e π. Vamos voltar. Ele quer a tangente do arco cosseno de 2/5. Arco cosseno de 2/5 é algum ângulo cujo cosseno dá 2/5. Eu não sei, você também não. Ele quer a tangente desse ângulo, tá? Arco cosseno de 2/5 eu vou chamar de alfa, tá? Então você pega esse bicho aqui de dentro, diz que ele é um ângulo, então vou dar um nomezinho para ele. O que isso quer dizer? Gente, essa é a ideia fundamental da parada. Que o cosseno desse ângulo é, na verdade, o 2/5, tá? Então o cosseno de alfa é 2/5. E aí a gente faz o seguinte, mesma coisa, ó, tangente é seno sobre cosseno. Bom, se o cosseno está dando um número positivo, é porque estou pegando um ângulo do primeiro quadrante. Então, eu posso dizer que o seno é raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, tranquilão. E aí é só substituir os valores, ó. 1 menos, ó, quem é o cosseno de 2/5? Cosseno de alfa, aliás, aí, 2/5. E aí, fazendo essa continha, dá raiz de 21 sobre 2. Bom, raiz de 21 sobre 2 é a letra E de escola naval, beleza? Pessoal, na semana que vem eu volto a fazer mais uns videozinhos, principalmente resolvendo mais problemas envolvendo esse tipo de coisa. Também a gente já deve falar um pouquinho, pelo menos, de ponto e reta na geometria analítica, tá bom?